Bora lá, Fiel, acompanhar o vídeo aqui porque os jogadores desabafaram aqui na zona mista. O primeiro a passar foi o Vitinho, falou sobre um pouco o momento dele, da vitória do Timão. Depois o André Ramalho veio, falou que o Timão vai brigar na parte de cima da tabela, mandou um recado pra Fiel. E o Dorival Júnior também deu várias mensagens aí na fala dele. Eu separei dos melhores momentos aqui pra vocês. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Começa a sanção e ganhar, né? Sempre muito bom estar aqui. Feliz, ainda mais com a vitória. Acho que foi um jogo muito difícil para as duas equipes, mas a gente sai feliz pelo resultado, né? Pontuar, voltar, continuar na nossa sequência de jogos sem perder. Então, estamos saindo daqui muito felizes. Você tomou uma pancada ali, a sua saída no intervalo tem a ver com o que você sentiu ali ou foi mais opção técnica mesmo? Não foi a pancada não, até que depois ficou um pouco dolorido, tá um pouco, mas foi mais opção mesmo. Eu passei, tô na minha fase de assim, me adaptar fisicamente, pelo tempo que eu fiquei fora, pelo tempo que eu fiquei parado, e como a gente também não teve muito controle da bola e tivemos que correr mais para defender, o professor optou até botar mais um volante, né, defender um pouco mais, então essa foi a opção dele. Como está sendo a adaptação ao Corinthians aí? Muito bom, clube imenso, pessoas ali que agregam muito, facilitam o dia a dia, e a gente está, graças a Deus, crescendo a cada dia, mesmo com todos os problemas que estão existindo, né? Mas a gente está superando isso e os resultados estão aparecendo para nós. Você, assim que chegou ao Corinthians, você falou que poderia atuar também nessa função que você jogou hoje. É ali que você se sente melhor? Eu me sinto melhor jogando, né? Dentro do campo é sempre bom, mas isso aí depende muito qual é a ideia do time, qual é a ideia da equipe e com a experiência que eu tenho. Eu vou tentar agregar em qualquer posição que eu estiver jogando e o professor sabe disso. E hoje foi uma das opções que optou fazer, então eu estou disponível aí para poder estar atuando e ajudando a equipe na melhor maneira possível. Entendeu? Do André Ramalho que tá chegando. André, a pergunta que não quer calar, né? Mais um jogo sem tomar gol, sem sofrer gol. E vamos lá então. Mais um jogo sem sofrer gol. E muitos torcedores nas redes sociais falando que o seu jogo hoje foi muito bom. E que bom que você, junto com o Gustavo hoje faz uma zaga sólida e mais um jogo, repito, sem sofrer gols. Momento. Que bom, fico feliz, para isso que a gente trabalha. Esse é o nosso objetivo, né? Dar essa estabilidade defensiva para o time. A gente vem conseguindo, mas é mérito de todo o time, como eu sempre falo. Acho que a gente vem conseguindo, né? Acho que desde a chegada do Dorival, ser um time bem consistente defensivamente. Claro que tem uma outra sessão, um outro jogo que não vai tão bem, mas eu não sei exatamente nos números, mas é coisa de, sei lá, 13 jogos, 12 jogos sem tomar gol desde que o Dorival assumiu. E isso mostra, né, nossa estabilidade defensiva como um todo, e isso com diferentes sistemas, com diferentes jogadores, e a gente vem conseguindo fazer isso muito bem, e a gente viu mais uma vez a importância, né, de ter essa estabilidade, porque jogos como hoje, onde é decidido em detalhes, decidido em um lance, graças a esse jogo, a essa baliza zero, como a gente fala, a gente conseguiu fazer os 3 pontos e a pegada é essa. A gente tem que continuar dessa mesma forma, com esse mesmo empenho, e isso é mérito, como eu sempre falo, de todo mundo, desde o atacante até o goleiro. André, o Hugo Souza acabou de passar aqui atrás e falou: o gol foi do Mateuzinho, hein? Primeiro fala sobre o lance e dessa resenha também lá no vestiário. O gol foi do Mateuzinho, foi seu? O Hugo protege o Mateuzinho, né? O Hugo é parceiro dele de anos. Não, mas eu não preciso mentir, não. Eu já falei ali nas entrevistas, eu senti um vento, mas não posso considerar que aquilo ali foi meu gol, não. Eu fiz tudo certo, só faltou encostar a bola, fiquei com receio de encostar demais, de tirar a bola. Mas o cruzamento foi perfeito, aquele cruzamento que se eu encosto, eu fazia o gol, se eu não encosto, a bola acabava entrando do mesmo jeito, como aconteceu. É isso, né? Foi do Mateuzinho, parabéns pra ele. Você que ficou fora do jogo de quarta-feira, voltando ao time hoje e ganhou o melhor da partida. Qual que é o sentimento aí? Fico feliz, cara. Fico feliz, lógico. É sempre importante ser reconhecido. E
E hoje foi o caso. Já teve, sempre tem várias oportunidades onde não só eu, mas principalmente o pessoal da parte defensiva merece ganhar, acaba não ganhando. Mas isso não é a gente que define, né? A gente só tem que trabalhar, fazer a nossa parte, que no final das contas o que é mais importante são os 3 pontos. E isso é o que tem que ficar acima de qualquer premiação individual. E se no final das contas a gente acaba ganhando, legal, e se não, paciência, o importante são os 3 pontos, é isso que a gente vai brigar para estar sempre fazendo. Ramalho, fala a importância para vocês, jogadores, a mudança que ocorreu no campeonato, né? Porque agora a Copa do Brasil termina só em dezembro, depois do fim do Brasileirão. Bom, no momento ainda não surtiu todo efeito, porque acabou de acabar essa fase, vamos dizer assim, né? O primeiro jogo pós, né? Quartas de final da Copa do Brasil. E é isso, agora a gente tem que aproveitar que já que não vai ter esses jogos da Copa do Brasil, para a gente focar somente no Campeonato Brasileiro, que é o que nos resta, e a gente quer subir, seguir trabalhando. A gente é um grupo que a gente está se blindando muito bem, a gente está trabalhando muito, a gente está unido, a gente está concentrado, focado no nosso objetivo, e acho que a gente vem fazendo isso muito bem. Acho que é o 5º jogo seguido, né, sem perder. Isso mostra a nossa força nos últimos jogos, mas a gente não pode parar. Tem muitos jogos importantes ainda pela frente, e a gente tem que continuar com o mesmo empenho, com o mesmo foco, para que a gente possa subir na tabela e ficar numa posição que a gente almeja, que é lá no topo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tudo que eu fale, às vezes, possa dar uma outra conotação. Eu acho assim, nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação. Ainda é uma situação preocupante, nós não gostaríamos de estar onde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos, não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo, se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrídio, mas que tenhamos todos os jogadores aí em condições e que a gente possa fazer as opções pelos melhores atletas em campo. Eu acho que nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. Assim, alguns garotos estão vindo, nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos aí uns 50 a 60 dias, não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver, nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos, independente da posição que ocupem, e essa preparação, ela demanda tempo, ela demanda um pouquinho de repetições, de treinamento, assim como tem acontecido com o Diego, tem acontecido com o Jacaré, tem acontecido enfim, com os demais garotos que aí estão. Esse menino, ele está sendo observado, ainda não teve assim uma real oportunidade de poder estar trabalhando com a gente, e vamos aguardando para ir conhecendo um pouco mais. A todo momento nós estamos buscando sempre 6, 7 jogadores das categorias, colocando ali, aos poucos a gente vai olhando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com a sequência absurda de jogos que nós tivemos aí até outro dia. Agora, talvez, com semanas em aberto, nós talvez tenhamos um pouco mais de tranquilidade para podermos, aí sim, observarmos um pouco mais, não só ele, mas a grande maioria dos garotos que ali estão. Mais uma vez, a gente se volta àquele assunto anterior que nós já comentamos há um tempo atrás. Nós tínhamos 7 jogadores que atuaram na última partida. Quando te falta energia, por quê? Porque 2 dias e meio atrás nós estávamos decidindo uma vaga como o Fluminense o fez. O Fluminense teve a opção de mudar praticamente o time todo, e é natural que levasse uma vantagem física em todo esse processo. Porém, eu acho que nós tivemos também
e fomos inteligentes na forma como atuamos, nós não sofremos tanto, mesmo sentindo uma diferença física em relação à equipe adversária, nós ainda assim estivemos bem postados em campo. Se não me falha a memória, de 26 partidas que nós aqui estamos, em 13 delas, 50% nós não sofremos gol, não sei se é mais ou menos são esses números, mas me lembrei assim vagamente a respeito da situação, e se era naquele momento um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho. Nós estamos com um número muito grande de jogadores fora de combate. Hoje, infelizmente, perdemos o Garro antes até do início da partida. Agora, talvez não tenhamos, no final de semana, juntamente com o Gui, que também tomou o terceiro cartão amarelo, o Gui Negão. Então, assim, nós estamos convivendo com uma situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrarmos soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como o Thales, como o Romero, como o próprio Hugo, que depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Thales fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, numa retomada de bola. Romero entrou e também deu a sua contribuição. Então é isso que nós queremos. Agora, às vezes fica muito difícil você ter, como nós tivemos em jogos anteriores, posse, tivemos domínio, tivemos a criação de oportunidades de gols e não finalizamos as partidas. Então, eu acho que em algum momento também nós teríamos essa condição. Eu fico feliz pelo momento. Há muito tempo o Corinthians não ganhava aqui, e eu acho que isso daí é um ponto que nós temos que valorizar muito, em detrimento, às vezes, de um ou outro detalhe que realmente pesa, preocupa, mas nesse momento aí, eu acho que muito mais o resultado em si e a maneira como o time se comportou. Medir de 0 a 100%, quanto você tem o Rodrigo Garro para esse restante de Campeonato Brasileiro e principalmente pensando, claro, na semifinal da Copa do Brasil? É difícil, mensurador é muito difícil, não tem como fazê-lo. Hoje não foi nada relacionado a joelho, se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Então, assim, primeiro vai fazer uma avaliação para depois a gente ter uma ideia daquilo que tem acontecido. Mas a nossa preocupação com ele é grande, tanto é que nós estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja maior parte do tempo em campo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, fatalmente, ele iniciará no banco de reservas, assim como nós temos feito com a grande maioria de jogadores. É impossível, às vezes, a gente colocar jogos em sequência, como nós fizemos, quarta, sábado, a recuperação ela é curta, e dependendo dos jogadores que atuem na equipe adversária, é natural que você vai levar uma desvantagem muito grande. Ou seja, quem coloque ou quem repita a mesma escalação dos jogos do meio para o final de semana num curto período de tempo, vai ter muitas dificuldades em relação à equipe que de repente escale uma equipe mais equilibrada, mais mesclada, ou daqueles jogadores que não tenham participado, como o Fluminense fez hoje, onde, pela minha lembrança, apenas o Fábio participou dessa última partida. Não tem como, nós não temos como administrar. Todos sabem que nós temos um elenco enxuto, um elenco que nós não temos tantas opções como a maioria das equipes. Nós estamos hoje aí com 6 ou 7 jogadores entregues ao departamento médico ou com o cartão, sem condições de poderem atuar. Para o jogo seguinte, já perdemos mais 2, que seriam, nesse momento, Garro e o Guinegão. Então, nós temos que conviver com esse tipo de situação, e é o que nós temos feito, buscando um rodízio, às vezes necessário, para que tenhamos aí sempre uma equipe um pouco mais forte em campo, fisicamente falando. Nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre nós vamos alterar todos os jogadores em razão também daquilo que nos falte nesse instante. Encaixar o Guinegão, que vive uma boa fase, e o Roberto, que está voltando também, e quando o teu pai voltar, como você pretende encaixar o time com esses 3 jogadores, e
qual é a pretensão do Corinthians pro restante do Brasileiro, tendo em vista que a Copa do Brasil só retorna em dezembro, após o fim do Brasileiro? Olha, eu acho que nós temos uma obrigação com o Campeonato Brasileiro de nos recuperar. Nós estamos numa posição delicada da tabela e nós temos que buscar a maior possibilidade ou a maior condição possível de pontos necessários aí para a nossa recuperação. Com relação aos jogadores, eles se escalam, as oportunidades são dadas e eles definem em campo, independente do momento, da condição de cada um, mas estando os três em totais condições, aí nós vamos ver no momento aqueles que estejam em melhores situações, nos entregando mais. Eu acho que isso é uma disputa leal sempre, e independente de serem garotos ou jogadores mais experientes, para mim, eu sempre priorizei aquele que no momento esteja em melhores condições. Mais valeu a vitória do que o jogo em si. Que jogo, hein? Agora nós vamos ficar espertos, que o Dorival colocou o Yuri e o Negão. Vamos ver, hein? Esse ataque promete. Ainda mais que o Dorival deu moral pra esses meninos. Mas o jogo foi muito abaixo. Mas o Coringão venceu. E muita gente perdeu de goleada, hein? Te vejo no jogo aberto, bebidos. Renata, já tá dormindo, bebida? 4-1, que lapada, hein? Terminou no Maracanã, pessoal. Fluminense 0, Corinthians 1. Hoje o Coringão praticamente conseguiu um milagre jogando no Rio de Janeiro. Vamos falar a verdade, né? Não jogou absolutamente nada durante o jogo inteiro e demos praticamente um chute no gol. Pra falar a verdade, também não foi nem bem chute, né? Foi um cruzamento do Mateuzinho aqui na ponta esquerda, uma cobrança de falta que ele alçou pra dentro da área. Ninguém encostou a cabeça ali, apesar do André Ramalho ter tentado e matou o Fábio. Vitória heróica do Timão. Mas vamos falar a verdade também, obrigação, hein? Apesar dos desfalques que o Corinthians teve na partida de hoje, que fizeram falta, o caso do Memphis, do Bidon, do Ranieri, do Martinez, o próprio Garro que sentiu no aquecimento e acabou sendo cortado, o Yuri começou no banco, mas do outro lado, galera, era o Fluminense reserva, pô, tinha que ganhar, era vencer ou vencer, e vencemos, graças a Deus, mano. E esse resultado coloca o Corinthians mais pra cima na tabela, dando mais conforto pra não ter que ficar olhando toda hora assim, ó, no retrovisor pra ver se o Z4 tá perto, porque o Corinthians aí, antes de começar a rodada, ó, tava 4 pontinhos daquela zona da degola, como diria o Luxemburgo. Mas bora subir nesse Campeonato Brasileiro aí, Coringão, porque se focar, meu irmão, é capaz de pegar um G4, só tem time meio mambembe lá pra cima, então dá pra pegar um G4, uns G6, mas ó, tem que focar, Coringão, bora subir nesse Brasileirão também, tamo junto. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, não sai ainda não que eu tenho um recado pra passar pra vocês ainda. Se tiver o botãozinho de hypar o vídeo aí no seu celular, clique em hypar, assim você nos ajuda demais aqui. Vamos lá, o Corinthians ganhou de 1-0, pessoal, chegou à 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Eu sei que o Corinthians, dos times que estão abaixo dele ali, acho que só o Vitória que tá na zona de rebaixamento com 22 pontos, também tem 23 jogos, tá? Mas o que importa, cara, é que o Corinthians jogou, fez o dever fora de casa e levou os 3 pontos. Isso é o que importa. Eu acho que, não sei esse dado se está correto, mas acho que é a primeira vez na história o Corinthians tem mais vitórias fora de casa do que dentro de casa. Incrível, né? Nesse campeonato brasileiro, tá falando do brasileiro. Mas é isso, Corinthians em 9º colocado na parte de cima da tabela, agora com a pausa da Copa do Brasil, onde o Corinthians pode focar todas as suas energias para o Campeonato Brasileiro, você acredita que o Corinthians pode dar mais uma arrancada, pelo menos parecida com aquela arrancada do ano passado? Ou não? É pedir demais? Eu acho que com uma competição só, Dorival Júnior vai conseguir, de repente, rodar mais o elenco, ter mais um rodízio no elenco, né? Os jovens da base chegaram muito bem, dando moral aí. Então, cara, olha, as expectativas são boas. Eu tô viajando ou eu tô acreditando numa arrancada praticamente igual a do ano passado nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Eu tô enlouquecendo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, beleza? Pessoal, eu sou o Murilo, aqui do canal Nação Corintiana, te atualizo sobre o Timão aqui todos os dias, né? Pró-jogo, pós-jogo, pré-jogo, contratações, política, tudo sobre o Corinthians aqui, poxa. Então se inscreva aí, é um grande prazer ter você aqui, beleza? Que Deus abençoe a nossa vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, já sabe, né? Vai Corinthians!